Uma vez estamos de volta com a nossa unidade 2. Nós estamos iniciando hoje a aula da unidade 2 da disciplina de estágio curricular supervisionado na educação de jovens e adultos. Na unidade 2, vamos discutir acerca do estágio curricular supervisionado, estabelecendo a discussão acerca da articulação que há entre os saberes específicos e pedagógicos do curso de Pedagogia, Educação Profissional e Tecnológica, aliado à experiência da atividade docente na educação de jovens e adultos. Na aula de hoje, a gente vai retomar a discussão da aula anterior, mas, sobretudo, abordando alguns tópicos. A partir do estágio curricular supervisionado na EJA, a gente vai discutir com vocês essa articulação dos saberes específicos e pedagógicos do curso de Pedagogia, voltado para a educação profissional e tecnológica, e mais a experiência docente, da especificidade da atividade docente na educação de jovens e adultos, porque o ato de exercer a docência na educação de jovens e adultos, ela tem uma especificidade, e aí vamos entender, por ser uma modalidade, ela tem toda uma peculiaridade de metodologias, de atividades, de objetivo de aprendizagem, de forma de avaliação, tudo isso, vamos pensar essa articulação. Segundo momento nosso, a gente vai já apresentar com vocês algumas orientações teórico-metodológicas para o planejamento de vocês e quanto à organização e desenvolvimento do estágio curricular supervisionado na EJA, que cada um de vocês irão realizar, desenvolver, né, ao longo desta disciplina. Então, vamos lá começar com vocês a discussão nossa. Para iniciar, eu convido vocês a retomar comigo aquelas últimas pinceladas e reflexões finais da aula anterior, referente à unidade 1. Ficou alguns questionamentos para a gente poder pensar, inclusive, comentar lá no fórum, que eu pedi que vocês fizessem, né? A primeira pergunta que eu deixei na aula passada, para vocês refletir, foi sobre como o estágio supervisionado na educação de jovens e adultos, ele pode constituir-se um espaço de aprendizagem da profissão e da construção da identidade docente. Pedi que vocês refletissem sobre isso, comentassem no chat, com base no documento, naqueles textos da Semagueira do Pimenta, do próprio Arroio, e outros textos que eu deixei com vocês, inclusive do Dante Moura, que trata da educação tecnológica, e daquele e-book da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que eu deixei para vocês darem uma lidinha, que é bem interessante. Além de outros textos indicados no plano de ensino de vocês. Pensar nessa discussão, e aí nós temos que compreender o estágio para além daquela simples concepção errônea, que historicamente equivocada foram construídas, de que o estágio é o momento da prática, é o momento do aluno ir para a prática tão somente. Mas o estágio, ele é um componente curricular formativo que está imbricado no processo de formação dos professores. Ele é indissociável da teoria e prática. Ele é um momento da pesquisa, do ensino, da reflexão, de ensinar com pesquisa, de produzir conhecimento, de consolidar saberes, de você aguçar seu olhar, ressignificar o seu modo de ser professor, né, docente da EJA, não só na EJA, mas qualquer outra modalidade ou etapa de ensino. Por isso eu trago algumas reflexões freirianas que nos ajudam a compreender esse processo do estágio curricular na EJA como espaço de construção da identidade docente, também de um espaço de aprendizagem docente, de aprendizagem de vários saberes docentes que é construído. E é nessa imagem que eu trago para vocês, sou eu, atuando em sala de aula, na época, em 2013, na educação de jovens e adultos, no primeiro segmento. Hoje, aqui é a Esmeralda, está conosco aqui, hoje ela é pedagoga, ela está concluindo pedagogia aqui em Caxias, né, ela avançou, ela fez a primeira etapa da EJA, a segunda, fez o ensino médio na EJA, e foi para o ensino superior agora, como pedagoga, está terminando o curso. Aqui é a dona Divina, já a idosa, né, de idade, mas voltou ao banco escolar para aprender, para estudar, para construir. E é nesse sentido, Paulo Freire nos coloca, já lá em 91, levantava essas questões para a gente, quando ele diz o seguinte: ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira, às 4 horas da tarde. Não é assim que acontece, né? Ao contrário, é um processo permanente, você se identifica com modalidade, com etapa, com ser professor, você investe na sua formação. Por isso, na primeira aula, você deve estar lembrado, eu disse, olha, não se comporte, não tenha a postura do professor só no final do curso, depois da colação de grau. Comece a se comportar como professor desde o primeiro dia do seu curso de licenciatura. E ele diz mais, ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. É uma escolha. Nós escolhemos a educação como campo de atuação profissional. Nós escolhemos ser professores. Ah, professor, mas eu não tive escolha, era o único curso que tinha para mim escolher, não tinha nem escolha. Era isso mesmo, era ser professor, licenciatura. Mas mesmo assim, dentro das licenciaturas, você escolheu fazer pedagogia. Você escolheu uma licenciatura. E ao longo do curso, você vai se encontrar nesse processo.
Por isso que a nossa vida é feita de escolhas, né? Nós somos produto das nossas escolhas, conscientes, intencionais. E ele diz, a gente se faz educador, ou seja, somos nós que nos constituímos educador. Daí a construção da identidade. Eu tenho modelos a seguir? Posso seguir, mas cada um de vocês vai construir as suas marcas, a sua maneira de ser professor. Eu tenho uma palestra motivacional que eu trabalho muito ao longo do ano, que a escola me convida, eu trabalho assim, seja o professor que você gostaria de ter, porque nós construímos na nossa mente o professor ideal, e às vezes a gente não se dedica a ser esse professor. E aí eu provoco nas minhas palestras sobre isso. Seja o professor da EJA que você gostaria de ter, né? Então, se permita ser esse professor que você sonhou em ter um dia. A gente se forma como educador. A autoformação, mas a formação também de pares. A formação no processo de exercício da própria docência, a gente também se forma nesse processo. Permanentemente, na prática e na reflexão sobre essa prática. Porque essa prática, ela não é utilitarista, espontaneista, ela é uma praxe, como eu discuti com vocês, que é intencional, ela é consciente, ela é reflexiva, ela busca a transformação nossa e daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, que são nossos educandos, os estudantes. Por isso que o estágio é um momento de observação, de registro, e o registro ele é dois momentos, ele é descritivo, você descreve as etapas, a atividade realizada, mas ele é reflexivo, em que você se posiciona, avalia, reflete sobre o que você fez, sobre aquela ação realizada, sobre a descoberta dos seus educandos, sobre a maneira diferente que cada um construiu o seu processo de conhecimento, porque a aprendizagem, ela, embora a construção do conhecimento, ele se dá no processo coletivo, na relação com o outro, mas o aprendizado, a internalização desse processo, a construção do conhecimento, ele é individual. Cada pessoa constrói a sua maneira o seu conhecimento. Por isso que os caminhos são diferentes para construir o conhecimento, porque cada um tem o seu, os estilos de aprendizagem são diferentes. Por isso que na EJA, na outra etapa, a gente não fala em aprendizagem, nós falamos em aprendizagens no plural, porque são diversas, cada sujeito compreende e constrói os seus saberes. E a outra pergunta que ficou na aula passada foi, é possível o estágio na EJA se realizar em forma de pesquisa? A resposta é sim, inclusive naquela aula que eu deixei em PDF para vocês, discutiu muito isso, o estágio como pesquisa e o pesquisa no estágio, né? E essa é uma Garrido Pimenta, a Lima e outros autores discutem muito conosco. A Anastasio, por exemplo, ela endossa esse pensamento. Ela diz assim, Anastasio, e isso é uma Garrido Pimenta. Lá em 2002, ela já falava sobre isso. Uma identidade profissional se constrói, ela não é dada, ela é construída. O sujeito é que constrói. Embora na relação com o outro, nas suas escolhas, no exercício da sua profissão docente, pois com base na significação social da profissão, o que a sociedade historicamente construiu diz sobre o que é ser professor. Quais as representações sociais? E você, professor, docente em formação? Qual é a visão, qual é a concepção, qual é a representação social que você tem do ser professor? Quem é professor para você? Como é que você define um professor? E a partir disso vai construindo. Na revisão constante dos significados sociais da profissão. Ao longo da história, as concepções vão mudando no espaço e no tempo, e você vai mudando a sua mentalidade, sua forma de ver, de conceber e de agir. E aí você ressignifica esses conceitos. Na revisão das tradições, e ao longo do tempo vai mudando as coisas, vai pensando sobre isso. Nesse fazer. Mas Anastasio e Pimenta também nos alerta que também esse processo de construção da identidade se dá com base na reafirmação de práticas consagradas culturalmente, que permanecem efetivas. Existem práticas que não mudaram, elas se consolidaram. E aí, nesse sentido, a gente vai reafirmando que é possível trabalhar dessa maneira, que é possível trabalhar com o outro, é possível compreender o processo de aprendizagem como processo de mão dupla, dialógica. E a gente vai construindo esse processo. E mais elas endossam, obviamente, que construir se constrói, ou constrói-se também pelo significado que cada professor, cada educando acadêmico, cada pessoa, enquanto ator e autor, porque o professor não é tarefeiro, ele é autor, ele é protagonista da sua ação docente, ele é autor também, porque ele produz conhecimento, ele produz a sua atividade docente, confere a atividade docente em seu cotidiano, no seu fazer. Por isso, trabalha os saberes e fazeres pedagógicos do ser professor, em seu modo de situar-se no mundo, porque ele não é um espontaneísta, ele não está aqui à toa, ele é um ser sócio histórico, ele deixa suas marcas em sua história de vida e na vida dos outros, que os educandos, em suas representações, em seus saberes que ele constrói, em suas angústias e anseios. Porque não há prática ruim, é muito comum dizer que aquela prática tradicional é daquele jeito.
é o modo dele ser professor. Ele aprendeu a ser assim, ele vai se edificando. E o jeito que ele ensina, ele trabalha, dá certo, para ele dá certo. O que a gente pode fazer é contribuir com reflexões com ele, para ele repensar, ressignificar essa prática, na perspectiva de melhorar cada vez mais. No sentido de que tem em sua vida o ser professor. Olha aí como o estágio ele nos permite essa reflexão. A gente sai da escola ideal, porque na academia, na universidade, os livros nos apresentam uma escola ideal, nos apresentam um aluno ideal. E quando a gente vai para a vivência, para a prática pedagógica, para o estágio na escola, a gente tem essa oportunidade de vivenciar em locos, e aí confrontar a escola ideal estudar na universidade com a escola real. Daí Bernon coloca das frustrações, que muitos professores desistem logo no início da carreira docente de professor com a frustração, porque ele percebe a escola que ele estudou ideal e a escola real, que é diferente. Mas aqueles que superam isso e se consolidam e reafirmam que ele quer ser professor nesse processo. Então, o estágio como pesquisa, e a pesquisa no estágio, conforme Pimenta e a Lima 2006, ela nos questiona, eu provoquei vocês sobre isso, se é possível o estágio na EJA se realizar em forma de pesquisa. Olha a dona Raimunda aí, escrevendo, produzindo seus saberes na minha turma em 2013. E as autoras para a gente que a pesquisa no estágio é uma estratégia, é um método, é uma possibilidade de formação do estagiário como futuro professor. Então, é possível, porque ele não vai apenas para anotar, para elencar a dificuldade encontrada, dizer quantas salas de aula tem, quanto professor existe, qual a formação deles, quantos alunos tem na sala. Também ele descreve isso, mas ele reflete, ele produz conhecimento, ele busca identificar as maneiras, a metodologia adotada pelo professor, os processos cognitivos que os alunos mobilizam, ele reflete, percebe que esta maneira dá certo, aquela outra não dá, e ele vai buscando o caminho dele ser professor. E ele produz conhecimento a respeito disso. Por isso que o relatório não é uma burocracia, o relatório é o momento de registrar os nossos saberes descobertos. Olha aqui eu com ele na turma aqui junto, na escola Tia Joana, né? Ladeado com ele, junto, a gente observa, escuta os nossos educandos. Ele diz muito. E aí, nesse outro momento, eu permiti que os educandos nossos fossem protagonistas, apresentassem para a turma os seus saberes aqui no colóquio, em forma de sarau, eles apresentando seus textos que eles produziram ao longo do semestre. Eles também são autores. Então, que questões problematizadoras para pensar e discutir eu aprendo para vocês agora? Uma delas é, me respondam, pense com vocês mesmos. Como trilhar um estágio na EJA que possibilite a articulação teoria e prática? Aquele estágio, como dizem os autores, que é voltado para a insociabilidade de teoria e prática. O ensino com pesquisa, pesquisa no estágio, para produzir o conhecimento, o professor observador, estagiário, que vai também exercer a docência como regente, de forma compartilhada com o professor titular da sala, mas, sobretudo, atento, que reflete, que produz esse conhecimento. Está preocupado com os educandos, não com a quantidade de alunos, não com cumprir o conteúdo, mas com a construção do conhecimento desses sujeitos. Como conduzir no curso de graduação em Pedagogia, Educação Profissional Tecnológica, do IFMA, um estágio na prática contínua da escola que permita ao estagiário tornar-se protagonista de sua própria formação. Aquela em que o professor da disciplina de estágio, ele não só manda o acadêmico para a escola, que ele orienta, instrumentaliza, diz a maneira que vai trabalhar com pesquisa, o estágio como pesquisa, não apenas para ser coletador de informações, de dados, mas produtor de conhecimento, que ele vai ter seu diário de campo, que ele vai anotar, vai refletir, que ele retorne com o professor da disciplina de estágio, converse, dialogue, que produza esse conhecimento, que na escola ele fica atento aos processos cognitivos que os alunos aprendem, a maneira que os professores trabalham, se relacionam, a relação com a coordenação pedagógica, gestão e professores, a relação da comunidade com a escola com a família, os fatores que dificultam esse trabalho, mas os fatores que favorecem também esse trabalho docente, que eles possam pensar, que escola é essa que atende jovens e adultos idosos? Está de acordo com o perfil? A prática de professor é uma prática alinhada à proposta curricular da EJA ou é uma prática dicotomizada, é uma prática ainda infantilizada? Veja que ele permite isso, pensar a respeito. Quais caminhos percorrer no intuito de um estágio que contemple uma formação docente de qualidade? Aquela em que o acadêmico se reconheça como um sujeito responsável por sua formação, que ele é corresponsável, o professor formador e o professor estagiário em formação, que ele assuma a responsabilidade pela sua formação, não como um tarefeiro, mas como aquele que pesquisa, que produz conhecimento, que reflete, que está preocupado em conhecer os meandros do exercício da prática docente. Como diz a Guarnieri, num livro dela, ela diz assim, o caminho nada suave da docência. Lá ela aprende vários saberes
necessário esse caminho, que não é suave, mas é prazeroso quando você se permite trilhar e construir esse caminho. Então, o estágio supervisionado na EJA, articulação de saberes, os saberes específicos, o curso de ciência e pedagogia tem vários saberes específicos. Vocês já pagaram algumas disciplinas, como alfabetização e letramento, fundamento da matemática, da geografia, da língua portuguesa, metodologia de ensino. Vocês pagaram também psicologia da educação, filosofia, sociologia. Vocês perceberam que os conhecimentos pedagógicos, o fazer pedagógico, uma didática, as práticas de ensino, a metodologia, as estratégias, a avaliação, o planejamento, são vários saberes que vocês precisam compreender. E na EJA, saber tem que estar articulado, porque ele não é de qualquer jeito. Eu tenho que pensar uma metodologia adequada para o adulto, para o idoso, pensar esses processos cognitivos que eles mobilizam, os interesses dele, o diálogo, as intervenções que são feitas, o empoderamento, a autonomia, e mais o uso da educação profissional tecnológica. Por quê? Porque o AEJA qualifica para o trabalho, mas o trabalho não como espontaneísta, não como alienante, o trabalho como princípio educativo, é emancipador, libertador. E aí o educando, ele vai aprender não para o mercado de trabalho, mas para o mundo do trabalho. E ele se apropria disso, ele compreende o que faz, por que faz e como faz. Ele não é um tarefeiro, não é um espontaneísta, ele é consciente da sua profissão, por isso é importante ele ter a criticidade. E aí, claro, vocês vão pensar sobre vários que vocês pagaram aí, eu vou trabalhar alguns com vocês agora. E mais articulando isso com o saber da experiência da atividade docente na EJA. Ao longo do exercício da docência, você vai aprendendo esses saberes. Se vocês conversar com o professor da EJA hoje, que tem 10 anos de experiência, e perguntar como foi o início da carreira dele, vai aprender para você as dificuldades que ele enfrentou. E aos poucos ele foi percebendo a maneira que dava certo se encontrar, de trabalhar na EJA, né? E ao longo disso, você vai construindo saberes e experiência. Um deles dá voz e vez ao aluno, não para escutar somente e depois desconsiderar, mas para considerar. Que você planeje junto com o aluno, você considera as sugestões dele, pergunte o que ele quer saber, a sua história de vida, as suas experiências, onde trabalha, com que trabalha, quais seus saberes que ele já possui, que pode ser trabalhado na sala de aula a partir dele, os seus geradores, por exemplo, a politicidade desse processo. Então, a experiência docente ela é interessante. Sobre experiência, eu trago uma fala de Heck, de 98, que ele diz o seguinte: experiência não significa apenas ciências, conhecimento, tempo de vivência. Já tenho 10 anos. Tem 10 anos, você tem experiência, você passou para a profissão. Experiência implica envolvimento, vivência, você viver aquela profissão e se permitir se qualificar nesse processo, se tocar, se afetar por você, pelo seu trabalho e pelos seus educandos. Mas é também consciência, porque reflexão, você toma conhecimento, você toma consciência do que você faz, como faz. E você tem bem delineado, por isso não precisa mais de livro, você consegue fazer devido às suas vivências, e sabe o que dá certo e o que não dá certo. Por isso, Larosa diz que é impossível de experienciar aquele que não se toca, que não se impõe, que não se propõe. Então, viva, não seja frio. Viva intensamente essa frase docente. Nessas imagens, tá? A gente se joga, aqui eu com os alunos lá, ó, momento de trabalho com experimento, com demonstrações, com situações do dia a dia deles, trazendo o cotidiano deles para a sala de aula, matemática, eles vão conseguir, quantos baldes, quantos litros de água caberia ser usado para encher esse balde, né? Aqui com eles acompanhando o orçamento familiar, as atividades, produzindo, estimulando, mas eles produzindo esses conhecimentos. E aí eu vou percebendo nessas aulas o que é que dá certo, o que não dá certo, o que é que chama a atenção dele, o que é que ele se propõe, qual a atividade que ele mais se envolve, mais gosta de participar. E aí, nesse sentido, eu trago a fala de Dante Moura. Dante Henrique Moura, ele é uma referência na educação profissional tecnológica no Brasil. Ele tem um livro que trata sobre a formação de docentes para a educação profissional e tecnológica. E aí, em um dado momento, ele pega, baseado em Freire, e ele faz uma paráfrase, ele constrói, em 2014, essa reflexão que eu acho importante, considerem, tratar com vocês disso, abordar com vocês. Ele diz assim, ó, em consequência de tudo isso que eu disse para vocês, está-se-á contribuindo para a consolidação de práticas profissionais que ultrapasse os limites da educação bancária, com base defendia e combatia Paulo Freire no 80 e 86. A educação bancária é aquela educação de transmissão, de transferência de informação, em que o professor despeja tudo na cabeça do aluno, desconsiderando o que ele sabe, o que ele quer aprender, para uma educação dialógica, emancipadora, autônoma e crítica que Paulo Freire coloca para a gente.
na qual o aluno é considerado como um depósito passivo nessa educação bancária tão combatida por Paulo Freire, de conteúdos transmitidos para o professor para assumir uma nova perspectiva. Olha o que o Paulo Freire e Dante colocam. Uma nova perspectiva de ser professor, de ser educando, de construir conhecimento. O conhecimento ele não é transferido, ele é construído gradativamente pelos sujeitos. Ele diz mais, o estudante é agente do processo de aprendizagem, ele não é passivo, ele é um sujeito ativo. Por isso que a aula não é do professor, ela é a aula nossa, é do professor e do aluno, ela é construída com o aluno, com o educando, e, consequentemente, da reconstrução do próprio conhecimento. O aluno é responsável pela construção do conhecimento. O professor é o mediador, é o facilitador, é aquele que vai criar boas condições de aprendizagem, e assim de sua formação é um sentido mais amplo. Então, o aluno da EJA precisa compreender que ele é o sujeito responsável pela sua formação, pela construção do seu conhecimento, pelo seu aprendizado, tendo o professor como seu parceiro. E nessa imagem nos leva a pensar nos conhecimentos pedagógicos que eu preciso compreender na EJA e na pedagogia para ser professor, quem são os sujeitos da EJA? Quem são os estudantes? Como é que eles aprendem? Como é que o adulto ele aprende? O idoso ele aprende? Ele constrói seu conhecimento. Nessas imagens, veja aí cada um agindo, processando, aqui o João com seu filho, não tem onde deixar, ele vai para a escola, né, participa, veja o envolvimento, o engajamento deles. Por isso que eu fiz a pós em Psicologia da Educação. E vocês pagaram o curso de Pedagogia, já Psicologia da Aprendizagem, Psicologia da Educação. E essa psicologia é um dos conhecimentos pedagógicos ligado à pedagogia que vai te ajudar a compreender como é que o ser humano aprende, principalmente o adulto. Por isso que é bom adequar isso, estar atento. A forma que o adulto aprende é diferente da forma da criança. Por isso que vamos aprender com essas questões. Nesse sentido, nós temos que perceber, a partir das percepções dos alunos, olha só, eles voltando para a escola, a imagem, a participação de vocês imagens que o professor retomando, que quando eles retornam para a escola, eles o fazem guiados pelo desejo de melhorar de vida. Eles são pragmáticos, eles têm uma intencionalidade, por exigências ligadas ao mundo do trabalho. Eles querem também manter-se no mundo do trabalho, empregados, trabalhando, produzindo, com qualificação, ganhando melhor também, mas eles querem aprender a ler, escrever, produzir conhecimento, ter autonomia. Não, é isso que eles querem, não querem brincar de fazer de conta que é o número na escola. E é nesse texto, eu já apresentei para vocês lá na alta aula da disciplina anterior, de EJA, que o professor João ministrou, que eu fui convidado a fazer uma oficina com vocês, eu apresentei esse texto para vocês, você deve estar lembrado, que é um texto que eu construí, o Francisco, que era o aluno nosso, eu percebi que ele gostava de cordel, apresentei para a turma a ideia da quadra ilustrada de Guimarães Rosa, e a partir dele não reproduzir a quadra, eu pedi que eles produzissem uma nova quadra a partir das suas ideias, e o senhor Francisco fez assim, esta quadra sobre ele e sobre sua esposa. Na primeira quadra, ele diz assim: lá vem as nuvens levantando, tão bonita para chover. Quando meu amor levanta, se arruma bem ligeiro, toma banho, bota cheiro, vem correndo para me ver. Ele desenhou a esposa dele, que também é aluna da turma, Dona Ivana, da sala, e sobre ele tem uma percepção negativa, ele tem uma autoestima baixa e uma percepção negativa. Ele desenhou ele como pedreiro e diz assim: se eu tivesse estudado, talvez eu tinha aprendido. Ganhasse um salário bom, eu era um homem, era muito querido. Hoje as pessoas me viam o homem bem sucedido. Olha a visão que ele tem da educação, da escola, de que a escola tem um peso na vida dele. Mas, como diz Paulo Freire e Miguel Arroio, todos nós somos cidadãos, não porque estudamos somente. A educação é apenas um dos direitos do cidadão. Ele é cidadão, muito embora o cidadão com direitos violados, negligenciados, né? Mas ele não exerce plenamente. Mas todos que têm formação ou não, escolarização ou não, são cidadãos, porque a gente não é cidadão porque estudou. Nós somos muito mais porque temos um direito adquirido e atendido, porque a educação é um direito. E quando ela não é atendida, essa população idosa e adulta não teve acesso à escola, ela continua sendo cidadã, mas é um cidadão com direitos violados, negligenciados e, sobretudo, negado a elas, né? Então, é uma cidadania incompleta, não é plena. Então, quais são os embasamentos teóricos que sustentam o modo de trabalhar na EJA? Provém de quais estudos? E aí que vai ajudar nosso estágio, nossa regência no estágio na EJA. Antes deles, é Jean Piaget, que ele diz que o conhecimento ele é construído gradativamente. Ora, se cada um tem seu tempo, seu ritmo, eu não posso querer comparar. Diz que papagaio velho não para de falar, é um ditado muito antigo que é muito reforçado nos dias de hoje. Vamos combater ele. Ao contrário, todos aprendem. Por isso que na EJA, a aprendizagem ela não tem idade certa, idade própria. Na EJA, na dimensão popular, educação formal e não formal e profissional, a EJA ela é entendida como aprendizagem ao longo da vida. Ou seja, todos são capazes de aprender em qualquer momento da vida, né? Por isso que Jean Piaget coloca que o ser humano constrói seu conhecimento gradativamente. E aí Vygotsky reforça isso, que é na interação com o outro, daí o círculo de cultura freiriano,
O ser humano constrói o seu conhecimento, ele que constrói o conhecimento, né? Por isso que é sócio-construtivismo, a psicologia histórico-social, em que ele traz, nós somos seres sócio-históricos, nós somos responsáveis pela nossa história de vida, pela nossa formação, construímos o conhecimento na relação com o outro, na relação dialógica, mas cada um também constrói internamente seu conhecimento, porque embora se dá na relação com o outro, no grupo, no coletivo, mas cada um, à sua maneira, constrói o seu conhecimento, porque a aprendizagem ela é singular, né? E aí Vigor traz isso. O outro, daí a ideia na EJA é trabalhar em grupo, em círculo, em rodas, em duplas, coletivamente, ouvindo os outros. Henri Vallon, que traz a ideia da afetividade. Na EJA, a afetividade tem um peso muito importante. Primeiro, a autoestima é baixa desses alunos, precisa resgatar essa autoestima, deles acreditar na sua capacidade de aprender. E o professor precisa compreender que tem um olhar atento, um olhar cuidadoso, um olhar que acolhe, um olhar que mostra para o educando que você acredita que ele é capaz de aprender, que ele está aprendendo e valoriza. Celestino Freinet, que é francês, ele traz a aula das coisas, do projeto, a própria vida, né, para trabalhar com isso, né, envolver, por isso trazer a vida do aluno para a escola, suas experiências, os saberes, e levar para fora da escola também, né, e não poder destacar as contribuições riquíssimas de Paulo Freire, que é outro teórico que discute isso, é a maior referência na EJA, que ele diz, olha, eu não tenho um método de ensinar, nós construímos um método de aprender, porque ninguém educa ninguém, ninguém ensina ninguém, o ser humano mutuamente se educa, e ele tem lá a dialogicidade, a politicidade, os temas geradores, a problematização, a tematização, tudo isso feito de forma no círculo de cultura, né? Por isso que a EJA, essa diversidade, essa sensibilidade precisa, leitura de mundo, para essa leitura de palavras de Paulo Freire, a aprendizagem na EJA que é construída coletivamente, mas cada um constrói a sua maneira e ao longo da vida. E aí eu trago para vocês essa charge, essa tirinha que mostra como o aluno da EJA ele aprende, ele tem saber, mas ele não sabe escrever ainda, mas ele tem conhecimento. Essa charge ele faz uma criticidade, ele faz uma crítico-análise, uma inferência sobre a saúde pública no Brasil. Olha só, enquanto isso no SUS, licença, pode entrar. Amigo, eu sou pediatra, como é que um adulto marca consulta comigo? E ele responde o idoso, por aí o senhor já pode ver há quanto tempo estou na fila. Parece simples, mas aí é uma crítica que ele faz da dificuldade de fazer uma consulta, marcar uma consulta, de ser consultado, de fazer um exame, de dar resultado, ou seja, muito sério. E aí dá para trabalhar no Brasil, na sua sala de aula, a partir dessa SAGE, bota essa imagem na tela, imprime, bota no quadro, ou para cada aluno, mas olhar e cada um discutir. Então, vê que cada aluno tem uma percepção sobre isso. Dá uma boa discussão, no final você anota as palavras e faz a escolha da palavra geradora, que vai ser discutida. Como é na saúde do seu bairro? Tem posto de saúde, unidade básica de saúde, a médico, atendimento, como é? Quer dizer, provoca a discussão para depois sistematizando os saberes que vai ser ensinado naquela aula. Orientações teórico-metodológicas para a gente poder avançar no nosso estágio, para o planejamento, para a organização, desenvolvimento do estágio curricular na EJA. Como nosso tempo é curto nessas aulas, eu preparei para vocês esse esquema bem simples, esse quadro ilustrativo, como é que vai ser feito. O estágio, ele precisa começar com aulas teóricas, vocês já tiveram unidade 1, unidade 2 comigo, são as aulas teóricas, vocês vão ler os textos, fazer o estudo desses textos, dos vídeos assistir que eu passei para vocês assistir, fazer registros e demais materiais didáticos da disciplina de estágio, que está todo no plano de ensino. Se vocês têm o cuidado de ler o plano de ensino, lá cada unidade, eu detalhei passo a passo os textos que vão ser utilizados, os vídeos sugestivos, a forma de avaliação, os fóruns que vão participar, tudo isso vai nos ajudar a embasar. Serão 12 horas para isso. Precisamos primeiro ir para a escola, conhecer o campo de estágio, a gente poder se apropriar desses saberes e reafirmar outros que já possuem e qualificar mais o que você já tem. Que já pagaram outros estágios, lá no infantil, no Fundamental 1, na gestão escolar, você já pagaram esse de estágio, que é mais uma disciplina que vai enriquecer seu currículo, a sua formação. Depois de fazer tudo isso, apropriar esse conhecimento, aí sim a gente pode fazer a sondagem no campo de estágio, que é a visita em locos, agendada, caso a pandemia permita que a gente faça presencial ou de forma remota, online, uma conversa com o gestor, com a pedagógica, eu vou agendar com vocês sobre isso. Depois, vamos marcar a observação e o resíduo das práticas pedagógicas desenvolvidas no campo de estágio, lá pelos professores. Se a pandemia permitir, vão presencialmente nas escolas observar as aulas do professor. Se ele não tiver voltado às aulas presenciais, será de forma remota, com esse professor, com esse gestor, com a pedagógica, a gente vai fazer o círculo de cultura freiriana a partir das sessões interativas, onde vão socializar suas experiências, tanto no espaço escolar como no espaço não escolar. É importante fazer isso. Vocês vão anotar no seu caderno de registro, descrever
e fazer o reflexivo, que é as reflexões de vocês sobre o aprendizado, os saberes descobertos, né? O quarto momento nosso estágio será a regência. Será em 2 momentos. Primeiro, vocês vão elaborar recursos didáticos pedagógicos, dois planos de aula, um para a primeira etapa e outro para a segunda etapa. Dessas microaulas serão ministradas posteriormente de forma presencial. Se a pandemia, repito, não permitir, será de forma remota por aqui, pelo Google Meet. A gente precisa interagir conosco. Esses planos de aula, que eu vou orientar na próxima unidade, como fazer esse plano de aula, né? Como organizar, como planejar na EJA. O quinto momento já vai ser a regência propriamente dito, vai ser a apresentação dessas microaulas para nós, aqui de forma Meet, e as regências na própria sala de aula presencial, se permitir. Se não permitir a pandemia, a gente vai fazer tudo de forma remota, para poder acontecer. E vocês vão autoavaliar. Eu vou dividir vocês em turma, o mediador de vocês também, da turma de vocês, vai delegar quem vai avaliar o trabalho da dupla, será em dupla esses planos, essas microaulas serão em duplas aqui, mas lá na regência também eu estarei fazendo em duplo com vocês. E aí vocês vão avaliar, ao longo da microaula, o colega de vocês, tem as fichazinhas que vocês vão avaliar. Todos os materiais eu vou mandar para vocês, vai ter as fichas de observação, de registro, o modelo do relatório, da avaliação das microaulas. O sexto momento será a análise e avaliação dos resultados obtidos após o desenvolvimento dos alunos. Ou seja, vocês vão fazer uma autoavaliação de vocês e os colegas também desse processo das microaulas e também depois da regência em sala de aula. O último momento nosso será a elaboração do relatório. Eu simplifiquei esse relatório, vou apresentar na próxima unidade. Bem simples o relatório para ser feito, mas bem interessante para ser apresentado para a gente sobre como se deu o estágio, como aconteceu, as atividades realizadas, a descoberta de vocês, as percepções, a ressignificação do olhar de vocês, o que mudou na percepção de vocês, que contribuiu a formação de vocês. Então, vai ser mais ou menos isso. Para finalizar a aula de hoje, da unidade 2, eu preferi fazer sobre perguntas, sobre afirmações para vocês. O que é necessário para ser um bom professor educador da EJA? E aí eu trago 6 elementos que eu considero importantes para um bom educador da EJA. Primeiro, esse educador entender que eu sou professor da EJA porque me identifico com a modalidade de educação de jovens e adultos e acredito na aprendizagem ao longo da vida. O professor da EJA precisa primeiro identificar. Não é um trampolim, porque eu não consigo conciliar meu horário de manhã, porque eu trabalho em 2 cidades diferentes, me joga para a EJA para a noite, para arrumar minha vida. Não é assim. Ele tem que ser professor da EJA porque ele identifica, ele gosta de trabalhar e identifica um jovem, adulto e idoso. 2, eu sou professor da EJA porque mais aprendo com meus educandos do que ensino. Nesse processo de aula, você aprende muito, e a aprendizagem ao longo da vida é dialógico e é dialético. Eu sou professor da EJA porque acredito na educação como um direito humano e não como uma ação filantrópica. É um direito humano e não uma ação filantrópica, é um direito cidadão. Eu sou professor da EJA porque respeito a história de vida e os saberes prévios dos educandos. Façam isso e explorem nas suas aulas, que dá muito certo. Eu sou professor da EJA porque busco transformar as vivências e os olhares de seus educandos em ensinamentos para toda a vida. E o 6º, eu deixo aqui como referência para vocês, o livro de Dante, de Salgado Pimenta, e o do IFMA, lá, o Instituto Federal do Rio Grande de Santa Catarina, para vocês fazerem, mais esse livro de Isabel Almeida e de Pimenta, para leitura para vocês, não é o fim, então dá leitura para vocês. Muito obrigado e até nosso próximo encontro, da unidade 3.